ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente conversa com a Germana Lira Ber, diretora do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que está localizado aqui no Rio de Janeiro e é referência no Brasil para tratamentos inovadores em traumatologia e ortopedia. O INTO ainda figura a lista entre os melhores hospitais especializados do mundo e é 100% atendido pelo SUS. Para a gente começar essa conversa e entender como é que o Instituto pode desenvolver ainda mais pesquisa e tecnologia e, consequentemente, ajudar o ecossistema de saúde do Rio, eu passo a palavra para você, Alqueres. Bem, obrigado, Nathani, Germana, muito bem-vinda. Doutora Germana, desculpe a intimidade, mas uma pessoa muito querida. Eu posso ser que eu resvale até chamar diretamente Germana outras vezes. Nós aqui no Pensar Rio, que é uma coisa nascida, uma casa da indústria, né? Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, verificamos que, ao pensar o futuro do Rio, nós temos que pensar várias dimensões do que conferem à cidade esse caráter especial. E se a gente cruzar o que eu chamo até a dimensão de sacralidade da cidade, quer dizer, aquilo que a torna única, diferenciada e tal, com as dimensões, vamos chamar assim, dos interesses da espécie humana, digo que a espécie humana tem 3 interesses pessoais que motivam a pessoa. Conquista de conforto, melhor, quer morar melhor, viver melhor, vestir melhor, enfim, tudo. A outra dimensão é viver mais, viver com saúde, viver confortavelmente do ponto de vista em harmonia com seu corpo e tal. A terceira é uma dimensão do exercício de poder, que frequentemente leva as pessoas até para distorções, para agressões, para coisas do gênero. Mas essa dimensão da saúde, procura da melhor saúde, é algo que tornou-se a vocação de muitas cidades. Então, cruzando vamos dizer, as duas sacralidades ou prioridades das cidades e das pessoas. Ora, a dimensão saúde, o Rio de Janeiro, como capital do país, sede do governo, sede do poder, sempre foi um lugar de excelente medicina. Mas, recentemente, São Paulo ganhou fóruns também de ter uma medicina de alta qualidade. Mas nós, Germana, estamos empenhados, tanto aqui na Casa Firjan, como na Associação Comercial, em voltar a fazer do Rio de Janeiro o grande polo da saúde de qualidade no Brasil. Não precisa ser melhor ninguém, mas tão bom quanto as melhores práticas de qualquer canto do Brasil ou do mundo. E, para isso, o que a gente entende é que exemplos como o Instituto de Cardiologia, como o INCA do câncer, como o Instituto do Cérebro e como o seu INTO, Instituto de Traumatologia, são o caminho. Centros de excelência que fazem não só o tratamento dos casos mais especiais, mas também pesquisa e pioneirismo na utilização, porque se há coisa que evolui hoje em dia uma velocidade fascinante em benefício da humanidade é a medicina, é a disponibilidade de tratamentos, de remédios, de equipamentos, de diagnóstico, de prevenção. Então, é sobre isso tudo que a gente queria conversar com você, mas talvez começando por você falar um pouquinho de você e um pouquinho do INTO também.
Então, primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, Alqueires, com você e com a Natane, né? É uma oportunidade de falar do INTO. O INTO é uma das minhas paixões, realmente, eu sou apaixonada pelo INTO, pelo que eu faço. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou pediatra, na verdade, eu me formei pela UERJ, fiz residência em neonatologia, fazia parto, era uma vida muito feliz, morei na Alemanha, fiz residência lá em Munique, né? Foram anos incríveis, eu adoro a Alemanha, meu marido é alemão, meus filhos falam alemão, estudaram na escola alemã, eu tenho todo esse jeitinho e meu nome ainda é Germana, para combinar com tudo isso. É muita coincidência, né? Enfim, eu tinha essa vida até um dia que eu perdi um pedaço da minha mandíbula e aí eu tive que fazer um enxerto tirando um pedaço do quadril para botar na mandíbula. E aí, quem me tratou na época eram médicos do INTO. Eu conheci os médicos do INTO e me necessitando do tratamento deles. E é um sofrimento, Alqueires, é uma dor. Você mexer no quadril dói tanto. Nossa, eu me lembro que eu sofri, ainda tive infecção, aí fiquei andando de muleta e não podia comer, a boca toda amarrada. Sabe aqueles dramas, dramalhão de médico? E aí eu tive que sair do trabalho, que eu sempre tive essa opção pelo setor público. Eu trabalhava em maternidade pública, na Praça 15 e tal. Mas eu tive que parar de dar plantão por conta que eu não conseguia me mexer. E quando eu cheguei no INTO, eu fui para a pediatria do INTO, onde tem coisas incríveis, porque o INTO só faz cirurgia complexa. Então, o que a gente vê lá é coisa que a gente não vê em lugar nenhum. E aí eu cheguei na pediatria, fiquei apaixonada pelo aquele trabalho, que eu podia realmente fazer a diferença lá. E assim, eu tenho isso desde criança. Meu pai diz que eu tenho dor de mundo, sabe? Eu me importo realmente com os outros. Eu fiz o parto num ônibus, Alqueires, quando eu era estudante de medicina. Parou um ônibus do meu lado, eu estava toda de branco. Você é médica? Sou, sendo que eu nem era. Eu entrei no ônibus e fiz o parto. E assim, tudo eu quero resolver, eu quero fazer. Aí eu fui para a pediatria do INTO e aí eu comecei a ver que lá era maravilhoso, mas precisava de gestão, como eu acho que todos os hospitais públicos precisam. Eu fiz o MBA executivo do COPEAD, aí eu fui para a França, para Nantes, eu fiz um mestrado em administração, né, hospitalar. E aí eu já fui mais de 11 vezes para Harvard, eu faço todo ano um curso lá de gestão, que você conhece gente do mundo inteiro. E aí eu fui indo, fui coordenadora de planejamento, fui coordenadora de projetos especiais e acabei sendo diretora do INTO. Eu já sou diretora do INTO desde 2021, que é uma coisa meio surpreendente, todo mundo fica assim, mas como você é diretora se você não é ortopedista e se você não é homem? Porque ortopedia, ela é uma especialidade muito masculina, é É, serra, é martelo, é pá, 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 pá. É assim, é. eu acho incrível o trabalho Parece deles. uma oficina de automóveis, assim, É mecânica. tipo isso. Mas, assim, é incrível o que essa especialidade, Alqueires, consegue devolver de qualidade de vida, sabe, para as pessoas. Isso me encanta. Você poder fazer essa diferença, né? E a gente vê a pessoa sofrendo, faz a tal da cirurgia, fica nova em folha, consegue fazer tudo de novo. Então, eu acho que é uma coisa meio mágica também, sabe? Me encanta isso. E aí, a reclamação do INTO é sempre a espera para a cirurgia. Ah, porque eu estou esperando há um tempão. E as pessoas não entendem que o INTO recebe gente do Brasil inteiro, recebe gente do Amazonas, do Piauí, e é um hospital para dar conta dessa demanda incrível, né, Alqueires, que só É, aumenta. Né? Você sabe, está todo mundo vivendo mais, mas as pessoas têm mais expectativa de vida sem compressão da morbidade. Então, vive mais tempo com doença crônica, né? E aí é disso que depois eu queria falar um pouquinho com você, porque é uma coisa que me deixa um pouco angustiada, essa questão da gente no Brasil não falar muito em prevenção, porque você morou na Alemanha, né? Eu também morei na Alemanha, e a gente sabe que lá é sério, prevenção, promoção, educação e saúde, né? vamos organizar, então, porque você já levantou assim já tantos coelhos aí, e todo mundo vai querer saber de tudo isso. Eu acho que tudo começa, né, pelo um estado de bem-estar, é um estado de seguridade. É não só você ser seguro, mas ter a garantia que quando você precisar, você será assistido. E isso implica, no primeiro ponto, logo, a pessoa levar a vida conscienciosamente. Você vê assim, eu vejo no mundo de trabalho, que foi o meu mundo, acidentes de trabalho, e agora o mundo do trabalho mudou. Por exemplo, um elemento importantíssimo do mundo de trabalho passou a ser o motoboy. O motoboy transporta, enfim, pacotes, faz entregas, muitas lojas fecham, e essa é uma tendência
mundial. Então, dentro desse tipo de demanda, eu sei que aqui no Rio de Janeiro, esse trânsito maluco, a carga, a sobrecarga, vamos dizer assim, decorrente de acidentes de trânsito deve ser uma das fontes principais inclusive, de casos complexos, não é, lá no Instituto. Como é que é isso, Germana? É exatamente isso. A gente está trabalhando em duas coisas, Alqueres, de prevenção e educação em saúde, que eu vou te falar. O que, que eu acho que aconteceu no Rio especificamente, né? Eu acho que a gente teve a pandemia e todo mundo começou a comprar tudo e mandar entregar em casa. E aí, esses motociclistas que você falou, eles andavam nas ruas sem ter ninguém na rua, porque na pandemia ficou todo mundo dentro de casa, e aí eles andavam pela calçada, eles avançavam o sinal. Só que a pandemia acabou. E esse comportamento se manteve, de não obedecer nenhuma regra de trânsito. E a gente vê isso, não sou eu que estou dizendo. Você sai na rua, eu moro na Epitácio Pessoa, ninguém para no sinal. Seja Ah, carro, van, ônibus, moto, né? Então, ah, assim, o que aumentou de acidente de trânsito foi uma coisa fenomenal no Rio de Janeiro. E para a gente, INTO, porque o INTO ele é especializado em cirurgias de alta complexidade. Então, a gente não faz uma cirurgia de um braço quebrado. Isso não é o perfil do INTO. O INTO faz cirurgia de coluna complexa, escoliose, reconstrução, prótese de quadril, prótese de joelho, coisas assim que são custosas e complexas. E a gente tem uma fila de espera, tá? De pessoas que estão aguardando para fazer a cirurgia. A gente tem um sistema universal de saúde, o SUS, que é maravilhoso. Teoricamente, você tem acesso a tudo, a transplante, a cirurgia complexa. ah. O problema é o tempo de espera, porque tem muita gente para fazer a cirurgia. E aí, o que acontece com o trauma que você falou? Se alguém se acidenta no estado do Rio de Janeiro, e é uma coisa muito complexa, que ninguém consegue resolver, acaba indo para o INTO. E essa pessoa não está na fila, tá, Keres? Ela meio que fura a fila. E além É. disso, o paciente que não está preparado, ele chega todo ruim, a gente demora anos para operar, ele fica um tempão internado, ele gasta mais sangue, ele gasta mais insumo. Então, é um distúrbio de fluxo, né? Quando as pessoas reclamam da gente, que reclamam o tempo todo, estou esperando há muito tempo, as pessoas não entendem que essas pessoas, elas entram por fora, né? E sabe que são muitas pessoas, Alqueres. Ano passado, a gente transferiu 890 pacientes do trauma. 890 pacientes é mais do que a gente faz um mês inteiro de cirurgia complexa. Imagina isso? É muito importante você falar, porque a gente liga o rádio, acho que a televisão, as queixas quanto a filas são muito assim indiscriminadas. Mas eu vejo, por exemplo, hospital particular. Agora eu tenho um cunhado que precisou fazer uma operação no joelho. Mas como é que começa? Vamos fazer os pré-operatórios. É um rapaz que tem 70 anos de idade. Nos pré-operatórios, identificaram que ele estava com uma série de arritmias que seriam um risco cardíaco. Então, antes de fazer a tal operação no joelho, a cirurgia no joelho, ele teve que fazer uma ablação, que, por sua vez, já tomou um mês. É o que você diz, você recebe um camarada lá precisando fazer não só os exames, mas, às vezes, verdadeiros tratamentos antes que eles possam ser submetidos a cirurgias mais complexas. E aí eles ocupam, digamos, a vaga que daria para 6, 7, 8 no meio tempo fazerem. Agora, no tocante à prevenção, vamos dizer assim, quais seriam as áreas? Porque eu me lembro, a gente trocou umas ideias, né? A gente fica assim, qual é uma coisa importantíssima para prevenir as filas decorrentes de traumas? Aí você falou, reformar as calçadas do Rio de Janeiro. Bem simples, né? Quer dizer, então todo mundo pensa que dá um remédio, um comprimido 3 vezes por dia. Não é nada disso. É consertar uma cidade cuja mentalidade, o nego planta uma árvore, a raiz sai, o outro quebra a calçada, faz um boteco, bota uma mesa. Quer dizer, é muito difícil ser médico, Germana. Como é que você Mas continua tão animada? em relação ao trauma, Alqueres, assim, o paciente que vem pelo trauma, ele fica em média 27 dias internado. O paciente da fila fica 4, é isso que você falou. Então, um paciente desse do trauma, ele tira o lugar de vários, né? E quando Ah, você falou da calçada, assim,
a principal causa de trauma para a gente é acidente automobilístico e queda de idoso. Por isso que a gente fala da calçada, porque o idosinho, que a gente é idosinho, né? Eu também sou idosinha, né, Alqueires? A gente anda e aí tem um buraco na calçada. Se a gente cair, a gente vai quebrar o fêmur, é fato. E aí a gente vai lá para o INTO. Então, tem esse lado, né? Se a gente pudesse realmente ter uma cidade mais cuidada, né? Mais olhada em termos de acessibilidade, seria melhor, óbvio. Mas a segunda coisa também, quando eu falo de idoso, a gente fez um movimento agora para conscientizar as pessoas sobre a osteoartrite, que eu duvido que alguém aqui saiba o que que é, mas é a vulga artrose. O que que é isso? É uma doença que dá em idoso, né, geralmente em pessoas com mais idade, que deixa você com dificuldade de movimento, e é isso que leva a pessoa a ter que botar uma prótese. E a prótese tira a dor da pessoa. Só que a gente sabe que existe prevenção para osteoartrite, tanto primária, para você não ter, quanto secundária, que é eu já tenho, mas eu não vou ter dor. Então, a gente quer falar disso, tá, Kéris? Porque isso vai ter um impacto muito grande na fila do INTO. E a gente fez esse movimento chamando a atenção, porque é uma doença crônica, não transmissível, que ninguém fala nela. A gente fala de doença crônica de diabetes, de câncer, a gente fala de doença pulmonar, mas essa doença, ela é a que tem as maiores filas, Alqueires. É uma doença que a gente tem que chamar atenção, a gente como sociedade civil, entendeu? Quase todo mundo tem. E as pessoas podem até ter, mas não sofrer, entendeu, Alqueires? Porque para você não sofrer, hoje em dia tem prevenção, que é você fazer uma reabilitação, você ter cuidado de usar remédio para dor, né? E a gente teria como fazer isso nesses pacientes que estão aguardando para a cirurgia para eles não sofrerem. Em relação a gente não ter, Alqueires, é o básico, é fazer exercício, é você não ter sobrepeso, entendeu? A gente sabe toda a cartilha, só que as pessoas não fazem, Alqueires, a gente tem que ter gente que faça as pessoas fazerem isso, entendeu? E eu acho que dá para organizar o sistema como um todo para você conseguir educar as pessoas para a saúde, sabe? E é uma coisa que a gente está fazendo no INTO. A gente tem um projeto lá chamado Fortalecer, que a gente educa criança. A gente começou educando só os pacientes e os familiares, mas depois a gente deu uma, né, a gente aumentou, chegamos aí para as escolas, para falar nas escolas, e é super divertido, Alqueire, você precisa ver. E aí a gente faz uma provinha antes, o que eles conhecem, e depois, e aí eles aprendem, sabe? Eles curtem, eles falam para os pais, e basicamente a gente fala em civilidade, sabe? Em atravessar na faixa, olhar o sinal, como é que anda de bicicleta, coisa muito bobinha, que você sabe que na Alemanha isso eles aprendem na escola mesmo, né? Na escola, é matéria. Tiram carteira de bicicleta com 11 anos, e todas as crianças querem ter a carteira de bicicleta porque é legal, né? Então, assim, são coisas simples que a gente agora está tentando usar tecnologia digital, porque a gente entendeu que não dá para ir em todas as escolas do município. Então, vamos fazer uma ferramenta, um game, para a criança ir mudando de fase, e aí ela vai aprendendo como é que ela é pedestre no trânsito, como é que ela é uma ciclista. E a gente está produzindo isso agora, tá, Alqueires? Acho que vai ser bem legal. Isso é espetacular, viu, Natane? E eu já te previno aí em relação, em paralelo, toda essa, vamos dizer, parafernália de games, de filmes e de formas audiovisuais interativas a levar para os alunos, a importância também de levar para os professores. Mas eu queria que você falasse também, Germana, de outra coisa, que é o futuro, que é a pesquisa, que são as coisas inovadoras. E há lá o que é um centro de estudos, há um mecanismo de trocas, de incentivo a papers. Como é que funciona essa inovação em métodos e processos? Alguém vai para fora, traz uma coisa, divide com os colegas. Como é que é isso para os nossos pessoas que nos ouvem entenderem esse... A gente diria, em outro termo, que é uma coisa de pé de ouvido, né? Porque é uma experiência que tem que ser passada pessoa a pessoa. A gente lá, Alqueires, além da gente ser o hospital que mais produz, a gente é o hospital que mais produz alta complexidade em ortopedia no Brasil, tá? Em relação ao município, ano passado a gente fez 62% de todas as cirurgias de alta complexidade no município do Rio de Janeiro. Então, quando a mídia fala mal da gente, que a fila não anda, que não sei o quê,
a fila anda. Só que a fila é cada dia maior, por essas razões todas que você ouviu aí, então ela nunca vai acabar, mesmo que a gente produza, sei lá, 10 vezes isso que a gente produz. Então, além de fazer essa assistência, que é o nosso carro-chefe, a gente é um hospital de ensino e a gente é a residência mais disputada de ortopedia e traumatologia. A gente já tem, hoje em dia, 17 estados da federação, inclusive Amazonas, esses que eu estou te falando, Ceará, que tem médicos ortopedistas formados no INTO e que levam esse conhecimento lá para aqueles lugares que não tem tanto recurso que nem a gente aqui. Então, isso é uma coisa muito importante, a formação. Outra coisa é a pesquisa, que você perguntou. A gente lá no INTO, a gente faz pesquisa translacional, que é tudo que você pesquisar, você achar um uso para melhorar a qualidade de vida do paciente do SUS. Então, a gente procura alinhar a pesquisa que a gente faz e também publica muito artigo científico. Uma coisa que ajuda bastante a gente, que você falou aí, a gente faz parte dessa sociedade, essa ISOC, que é a International Society of Orthopedic Centers, que são 24 centros de ortopedia no mundo. Por exemplo, quando a gente teve a Covid, lá na Alemanha, eles estavam na frente. Você lembra que o Covid pegou primeiro a Itália, a Alemanha? Então, quando chegou aqui no Brasil, a gente já sabia o que não dava certo, sabe? Porque a gente falava com eles, esses nossos amigos que estão na Europa, e eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas que teve Covid. Eu tive Covid 7 de março de 2020, quando começou, você lembra? Nossa, foi E quando começou foi mesmo? quando começou, eu fiquei muito mal, Alqueres, eu Nossa, fiquei péssima. E aí eu falava com a galera lá da Alemanha, e eles falavam assim, não interna não, porque se você internar, você vai morrer. Eu nunca vou esquecer disso. Eu falava assim, gente, mas como assim? Não, aqui foi assim. E aí, isso ajudou tanto a gente, Alqueres, porque a gente não precisou errar o que eles já tinham errado, entendeu? A gente aprendeu antes com eles. E a gente transformou o INTA em uma semana de um hospital eletivo num hospital de trauma. Porque você lembra que na Covid foi proibido cirurgia eletiva? Não podia, sim, porque as pessoas sem podiam morrer. dúvida. Então, a gente virou hospital de trauma. A gente começou a atender todo o trauma do Rio de Janeiro para liberar leito dos hospitais de emergência para atender o Covid. Só que aí começou a chegar os acidentados de moto, todos com Covid para a gente. E a gente virou um hospital de trauma, Covid. Alqueres, no INTO não morre ninguém, porque o Hospital de Traumatologia e Ortopedia não morre. Teve um dia lá que morreram 7 pessoas. Ai, Porque ai, você ai. com trauma, você no CTI, você não pode virar de bruço, que era o tratamento do Covid grave, né? Então a É. gente deu muito, muito paciente nessa época. Foi muito traumatizante para a gente, mas assim, ao mesmo tempo, foi uma coisa assim tão desafiadora e tão de aprendizado, né? Primeiro, porque a gente conseguiu a ajuda dessa galera que está lá fora do Brasil. E segundo, porque a gente conseguiu ser capaz, sabe? De trabalhar com colaboração, com flexibilidade, tudo isso que a gente fala, com liderança, funcionou, que foi uma beleza, e assim, eu tenho muito orgulho disso. Ontem, terça-feira, a gente teve uma reunião com o pessoal do Radassa, que eu não sei se você já ouviu falar, é um Sim, hospital em Jerusalém, que aparece no Falda, sabe aquele hospital gigante, sim. 1.000 e tantos leitos? E eles falando para a gente como é que está a situação lá, entendeu? Que eles estão atendendo palestinos da faixa, enfim. Para a gente é muito enriquecedor, né? Isso que você falou, a gente não só inovação que vem de lá, mas fatos, verdade, né? Aprendizado. Então, fazer parte disso é muito bacana para a gente, muito, muito mesmo. Eu já tive hospitalizado enfim, para cirurgias, uma vez de emergência na Alemanha, mas já tive na França, já tive nos Estados Unidos, no Brasil, no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Uma coisa, do ponto de vista do paciente, muito importante, que no Brasil ele recebe, mesmo quando ele não tem o melhor tratamento médico, de um modo geral, o médico brasileiro ele passa uma dimensão, não é de afetividade, mas de respeito humano, de aproximação humana. Essa vibração que você passa ao falar é muito importante, às vezes, ao paciente, no sentido do estado completo dele, psicológico, disposição e tal. Eu vi isso muito pouco nos hospitais, mesmo hospitais assim de excelência, lá não sei onde você teve, na Alemanha, eu tive no do LMU, que é a Ludwig Maximilian University, que é hospitais fantásticos, mas muito frios,
muito programáticos assim, vocês conseguem, no INTO, essa dimensão. Isso é algo que o médico brasileiro é ensinado, isso é algo que vem da própria natureza nossa, de relação que o médico brasileiro, em geral, tem com o cliente. Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia aqui na sua área aí Na sua área. do ombro, que foi colocar essa prótese reversa no ombro. Bom, realmente acabei, não sou amigo do médico, não amigo da enfermeira, amigo do porteiro, do hospital, aquela coisa de brasileiro, que eu não vejo lá fora, e não por ser estrangeiro, o próprio estrangeiro mesmo não vê. Isso, como é que você vê isso, essa medicina? Eu acho mais humana aqui no Brasil, é mesmo? É É. mesmo. Assim, eu tenho um filho que ele morava na Holanda, em Amsterdã, ele acabou de se mudar para os Estados Unidos de volta, ele é casado com uma americana. E assim, eu tive várias vezes contato com a medicina lá na Holanda, e é exatamente isso que você falou: os melhores equipamentos, mas assim, de uma frieza. Os profissionais de saúde são de um profissionalismo e de uma frieza. E outra coisa, Alqueres, em qualquer lugar do primeiro mundo, para você fazer uma prótese de quadril, de joelho, do que quer que seja, você aguarda no mínimo 2 anos. É que as pessoas acham que aqui no Brasil, estou esperando. É igual em qualquer lugar do mundo. E assim, o meu filho está esperando uma consulta no dermatologista lá na Holanda há 3 anos. Ele já desistiu, ele veio para o Brasil, foi atendido aqui, porque ele não conseguiu a consulta dele no dermatologista na Holanda. Então, assim, a gente reclama muito, eu acho que o brasileiro ele tem isso na cultura. A cultura da reclamação, a fila da reclamação é enorme, mas, ao mesmo tempo, tem isso que você falou, o brasileiro, ele se importa, o Queres. E eu acho que isso é uma coisa contagiosa, é o que eu vejo. A gente, quando tem alguém que se importa, a gente vai contaminando todo mundo, e aí a equipe toda começa a se importar. A gente tem uma enfermeira-chefe agora no INTO, que é impressionante como ela tem esse poder, sabe, de agregar, de fazer as pessoas irem atrás e brigarem. E o INTO tem uma coisa interessante, que é assim, todo mundo reclama enquanto não é atendido. No dia que entrou lá para fazer a cirurgia, no dia seguinte, palminhas, nota 10 para tudo. Então, depois que eles entram, eles amam. O Claro. problema é a espera, né? Que existe em tudo que é lugar. Mas vamos dar uma chance para a Natane perguntar alguma coisa, porque a Natane ela coleta do universo aí de ouvintes as questões, ela divulga antes as nossas entrevistas e sai recolhendo, enfim, as grandes questões, pelo menos do ponto de vista estatístico, que preocupa todo mundo, Natane. Isso, vamos lá. Antes de fazer minha pergunta, eu só queria fazer uma contribuição, na verdade, essa questão da prevenção, doutora Germana, que vocês falaram muito dessa prevenção dos idosos, né? E recentemente saiu o novo censo do IBGE que diz que o Brasil é cada vez mais idoso e que hoje são 55 idosos para cada 100 jovens, né? Então, isso mostra ainda mais a importância desse tema aí com vocês. Bom, mas vamos à pergunta. A doutora Germana, antes da gente gravar esse podcast, ela mandou um material para a gente, né, Alqueres, que mostra aí um pouco dessa atuação do INTO. E uma coisa que chamou muita atenção aqui para a gente foi as cirurgias realizadas com próteses 3D, né, que são impressas a partir de impressoras. E esse é um tema que a gente trabalha muito na Casa Firjan, justamente porque a gente tem esse Fab Lab, tem a cultura maker, enfim. E a gente também tenta mostrar assim, para as pessoas o quanto que esse tipo de inovação, como uma impressora 3D, pode impactar, sim, positivamente na vida das pessoas, né? A gente teve o case das face shields na época da Covid, enfim. Mas aí, dito isso, doutora, eu queria pedir para você falar um pouco sobre como essa implementação, essa inovação aí das próteses 3D, ela foi implementada, como ela acontece aí no INTO, e também, muito importante, se vocês estão precisando de mais incentivos para a implementação desse tipo de tecnologia aí no Instituto hoje. Natane, isso foi um projeto, está completando 5 anos agora. E antigamente, a gente quase não protetizava criança. A gente tem muita criança amputada, principalmente de membro superior. E aí, para a gente licitar, porque tudo no setor público tem que ser licitado. E são processos que demoram mais de 1 ano para você conseguir que aquilo aconteça, né? E aí, quando é criança, a gente demorava aquele tempo todo, quando chegava a prótese, a criança já tinha crescido, e aí o tamanho já não era aquele, tinha que dar uma adaptada. Acabava que muitas vezes a gente não protetizava. E a gente sabe que uma criança que não tem, por exemplo, a mão esquerda, ela deixa de desenvolver uma parte do cérebro dela, se ela não usa, né?
Então, quando a gente começou a trabalhar com 3D, a gente imprime in-house. A gente tem 5 impressoras em 3D agora. E aí a gente imprime, é barato o custo, Natane, tipo, sai US$ 30 cada prótese. E aí a criança cresce, você troca, a criança perde, você faz outra. Ela pode escolher qual personagem que ela quer, que é do Hulk, que é da princesa. E é impressionante como as crianças se adaptam, porque não é só você fazer a prótese, você tem que treinar a criança a mexer, né? É tudo, ela usa o coto para mexer, então a gente treina. E a gente vem fazendo isso, e assim, é um sucesso, Natane, dá tanta. A gente tem protetizado o bebê. E assim, eu fico tão feliz quando eu vejo, e tem algumas notícias que até foram veiculadas em jornais, né? A gente tem uma paciente que perdeu o braço inteiro para um câncer, e a gente protetizou o braço todo dela. Ela escreve agora, porque é o braço direito, e ela conseguiu uma bolsa para estudar direito por conta da reportagem que saiu no Globo. Né? A gente tem uma menininha de 4 anos que consegue andar de bicicleta, que perdeu um braço também. E aí, por que tem tanta criança amputada? Acidente, genético, tiroteio que perde um membro, enfim, tem muitas crianças que precisam. Então, a gente tem esse trabalho. O que a gente precisava agora? Né? A gente está num estágio que a gente já sabe fazer a prótese, já faz, já customiza, mas a gente precisava fazer elas mioelétricas, sabe? Ter alguém que pudesse ajudar a gente a avançar na tecnologia, porque o setor público ele é meio engessado para a inovação, sabe? É difícil, é mais difícil do que o setor privado. Então, a gente está agora nessa, tentando ajuda para fazer essas próteses mioelétricas, porque isso Deixa eu te seria... perguntar uma coisa, Germana. Vocês têm algum tipo de organização paralela, tipo Sociedade de Amigos do INTO, ou algum tipo de coisa, como existe, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer, que lá atrás o Marcos Moraes criou, também existe, acho que no Instituto do Cérebro, do Paulo Niemeyer. Vocês têm já algum tipo de organização? Olha, isso é uma oportunidade, Não Nathalie, temos. para a gente levar para a Firjan, porque eu tenho certeza que, numa base de voluntariado, há pessoas dispostas a contribuir financeiramente, ou trabalhando, ou sustentando quem possa, em paralelo. Eu trabalhei muito nessas ideias, sabe, Germana? Eu fundei inúmeras sociedades, mas na área cultural. Sociedade de Amigos do Museu Imperial, do Museu Nacional, da cidade de Tiradentes, não sei o quê. E essas sociedades, tinha uma ocasião lá em Petrópolis, que eu morava lá, o 30% dos recursos que sustentavam o Museu Imperial vinha de contribuições da Sociedade de Amigos do Museu Imperial. Aqui no Rio, a Sociedade de Amigos do Jardim Botânico tem um trabalho fantástico. A do Museu Histórico Nacional, que eu também presidi uma época, também tem um trabalho. É lógico que isso passa por inovação. Então, É. você consegue melhorar muito a qualidade e complementar o esforço dessas centenas de médicos e enfermeiras que se dedicam com vibração às atividades. Eu vou passar a palavra para a Natane, e eu já aproveito para agradecer muitíssimo o seu depoimento, que foi maravilhoso. Obrigada a você, é um prazer falar com você, Alqueres, um prazer. E, Que bom. Natane, prazer te conhecer, né? Saber que você é do Sul. A gente conversou antes sobre. Temos alguma coisa em comum. Temos muito assunto, Germana, muito obrigada. Então, eu vou só finalizar aqui, agradecer mais uma vez a doutora Germana, ao Alqueres, meu companheiro aqui de gravação, sempre muito brilhante aqui nas suas colocações. E a gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você que está nos ouvindo em casa tem algum assunto para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio, ou ainda acessar o Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.